Olá, bom dia, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui, né? Bom dia para quem ainda não almoçou, é bom dia, mas quem já almoçou é boa tarde, tá certo, pessoal? É mais um dia aqui, pessoal. Agradecer a vocês pela visualização, né? Agradecer a vocês aí por isso. Vocês estão querendo consumir essa essa explicação que eu tenho passado aqui, né, no meu canal. Continue, pessoal, graças a Deus. E você que é novo, pessoal, eu lhe dou um conselho, né? Você pode assistir meus outros vídeos que eu já tenho gravado aí no canal aí do YouTube. Você pode assistir aí, sabe? Fazer um turismo, um turismo não, é fazer uma, como é que se diz? Fazer um tour aí no meu canal, tem vários temas aí, né? Sabe, para que você fique inteirado do que eu estou falando aqui, qual é o que é que eu estou ensinando, o que é que eu estou passando como mensagem, né? Para vocês saberem disso, né? Não é fazer igual antes, muitas pessoas chegam, não assistir o meu vídeo, aí pelo tema que ele vê meu vídeo lá, ele já começa a tirar suposições. Por quê? Essas pessoas já estão com um pensamento religioso, né, pessoal? E ela não está buscando a verdade. Ela já tem aquilo, aquela grupo, aquela religião, aquele negócio, é a verdade dela. Então, quando ela só vê meu tema lá, ela já tira uma suposição de que não é verdade, de que aquilo não serve, entende? Então, esses tipos de pessoa não estão buscando a verdade, pessoal. Quem está buscando a verdade, ele vai examinar, vai olhar o que eu falei, né? Você tem direito de me examinar. Você vai olhar, aí se eu falei alguma coisa, você pode me interpelar, pode chegar e vir me perguntar alguma coisa. Tem aí os canais, aí você pode colocar pergunta. Eu tenho meu WhatsApp aí, tem tudo, o qual você pode fazer isso. Sabe, pessoal? Uma pessoa que está buscando verdade, ela faz isso. Ela não vai tirando a conclusão. Entende? Então, é isso que eu aconselho para quem é novo, viu um vídeo assim só de relance, só caiu de paraquedas, viu um vídeo assim, se interessou por alguma coisa, então vá mais fundo, cave mais fundo, entende? Para que você descubra realmente o que é que eu estou passando aqui, entende, pessoal? Por que eu falo isso, pessoal? Porque, por exemplo, eu trago muito assunto de saída do corpo, sabe, dessas coisas espirituais. E tem pessoas que esses assuntos são estranhos, pai. Porque aqui nessa realidade foi passado esse assunto que não pertence a gente. É uma coisa sobrenatural, é uma coisa. Não, essa coisa é coisa que é de louco, é coisa. Não, isso aí é coisa da cabeça da pessoa. Entende? Tem muitos que pensam assim. Entende? Tá com esse tipo de pensamento. E já vai fazendo as suas suposições do que acontece. Entende? Entende, pessoal? Então, você tem que o quê? Essas coisas que acontecem aqui faz parte da nossa realidade. O mundo espiritual, entende? O qual a gente, a nossa consciência, ele sabe, a nossa consciência sabe que a gente transita pelo mundo espiritual, as dimensões, e a gente
nessa realidade também. A gente, a gente transita por essa realidade, sabe? Mas só que quando você está encarnado aqui, foi tirado esses conhecimentos para que você não percebesse que a sua consciência, né? Tem pessoas que nem sabem que ela é uma consciência. Ela pensa que só existe essa vida, ela só tem esse corpo, ela só pensa isso. Entende? Por causa de quê? Pessoas que não passaram informações para as pessoas. Sabe? Esconderam, esconderam muitas informações da humanidade, né? Das pessoas, esconderam essas coisas. Então, para você ter isso, você tem que voltar a estudar. Por isso que muitos que estão aqui estudando, vendo meus vídeos, ela começa a voltar a habilidade dela. Começa a ter saída do corpo, começa a como é que se diz? A ter experiência fora do corpo, começa a ver o mundo espiritual. Já teve pessoas aqui que já, irmãos e irmãs, já me contaram essas experiências, sabe? Me contaram essa experiência. Por quê? Porque, pessoal, esse é um assunto que as pessoas não querem falar. Tem pessoas que elas estão acontecendo isso. Pessoas que estão em grupo religioso e pessoas que não estão em grupo religioso nenhum. Está acontecendo por quê? Isso é da consciência da pessoa. Isso é natural, pessoal. Mas foi encarado como uma coisa totalmente sobrenatural, totalmente impossível de a gente alcançar, pessoal. Entende? Isso foi colocado na mente das pessoas, né? Então, as pessoas têm percepções de a consciência dela, né? Percebe outros mundos, outras dimensões, percebe outras coisas. Aí o quê? Para ele explicar isso, eles começaram a estudar sobre isso, né? Graças a Deus que tem grupo estudando sobre isso e trazendo informações, né? Através da experiência que a consciência dela percebe, entende, pessoal? Então, é por isso que a gente tem que estudar, tem que entender sobre isso. Principalmente vocês que assistem meu vídeo aqui, pessoal. Porque quem assiste meu vídeo, ele começa a ter essas experiências. E você pode se assustar. Foi o que aconteceu com a irmã, né? Ela teve a saída, né? Viu o corpo dela e tal. Ela estava ali, irmão, aconteceu isso comigo, eu não quero que isso aconteça mais, não. Senão eu posso ficar meio doida, né? Eu digo, não, irmã, isso é normal, isso é assim mesmo. É isso que não informaram você, entende? Porque ela estava assistindo meu vídeo, aí começou a acontecer isso com ela, né? E ela, às vezes, não assiste corriqueiramente para saber as informações. Ela se assustou quando aconteceu isso. Essa experiência extrafísica, né? É uma coisa normal, pessoal. A gente sai do corpo, é normal isso. É tranquilo. Porque a gente é a consciência. E a consciência vai para outras dimensões. Não só essas dimensões aqui, física, entende? Outras dimensões mais sutis também. Por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Porque eu vou falar hoje sobre o que é parapsiquismo. O que é isso? Né? Aí eu coloco uma pergunta: por que temos que desenvolver essa habilidade? Por quê? Então, esse parapsiquismo está falando de uma habilidade. Habilidade de quê? Habilidade da consciência. Então, a nossa consciência tem habilidade.
Entende? E que a gente tem muitas pessoas que a habilidade, ela está colocando aqui. Ela coloca, mas ela não sabe explicar o que é. O que é isso que está acontecendo? Entende? Pessoas, pessoal, que estão em grupo religioso, não sabe explicar. Porque o grupo lá religioso não ensina isso. Porque eles acreditam que a gente não é só o corpo. Entende? Como é que pode isso? Se a Bíblia ensina lá que a gente tem corpo, alma e espírito, pessoal. Ela pensa que a gente só está nessa vida aqui agora. Entende, pessoal? É o engano que está aí acontecendo aí, amigo. E as pessoas não percebem. Por quê? Porque a consciência dessa pessoa não está desperta. Está dormindo. Precisa despertar para entender essas coisas. Entendeu? Espirituais, essas coisas. O qual ele fala aqui que é parapsiquismo. O que é isso, né? Vamos começar o nosso estudo? Ele fala: o parapsiquismo é uma condição da consciência que é capaz de vivenciar para percepções além do sentido do corpo físico. Ele fala, ou seja, são percepções que vão além do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão. Então, pessoal, o que é que ele fala que é esse parapsiquismo? Ele fala que é uma condição que já está na consciência. Então, é uma condição da consciência que é capaz, essa consciência é capaz de vivenciar para as percepções. Então, a nossa consciência, ela pode vivenciar para as percepções além do sentido do corpo físico. Então, ela pode vivenciar o mundo espiritual, ela pode ver lá, pode ouvir coisas. Tem pessoas que mesmo no corpo ela pode ver o mundo espiritual, ouvir a mensagem do espírito. Entende? Então, que vai além, ele está dizendo, essas coisas vai além do sentido. Então, ele está dizendo que esse parapsiquismo é isso, é a capacidade da consciência, né, perceber essas percepções que vai além do tato, do olfato, do paladar e da visão. Então, pessoal, a gente estamos aqui o quê? Significa que a nossa consciência está limitada a essas percepções só aqui do olfato, do paladar, da audição e da visão. Entende? Do tato também. A nossa consciência está limitada, mas ela pode vivenciar coisas ali, né? Aí ele fala, existe 5 sinônimos para psiquismo. Ele fala para psicologia, para psicologia, para psicobiofísica. Quarto, sensibilidade parapsíquica. Então, é o que a gente tem sensibilidade parapsíquica. Parafenomenologia. Então, ele diz que existe esse sinônimo que são tudo do parapsiquismo da nossa consciência. Aí ele fala, assim podemos vivenciar diversos tipos de parapercepções. Ele diz que podemos vivenciar diversos tipos de parapercepções, como, primeiro, parapercepções energéticas. Então, o que é essa parapercepções energéticas? São referentes às bioenergias da pessoa e dos locais. Então,
são quando a nossa consciência percebe a energia do local e uma energia da pessoa. Todo mundo sente isso, pessoal. Já vai sem comer? Todo mundo sente isso, todo mundo sente isso. Entende? Ninguém. Agora, só que ela não percebe isso como uma coisa que a consciência dela está percebendo. Não tem nada. Entende? Mas ela percebe. Ela vai por algum lugar, ela percebe que o lugar está pesado. Então, quem percebeu aquilo é a consciência dela. Entende? Todo mundo percebe isso. Mas tem outras pessoas que têm uma percepção mais aguçada, uma sensibilidade o qual ela percebe mais. Entende? Como eu percebo essas energias. Tanto de pessoas como do ambiente, né? É por isso que às vezes eu evito muitos lugares, evito pessoas, entende? Evito, porque eu já sei agora. Antes eu não sabia, me sentia mal e não sabia o que é. Entende, pessoal? Então, uma pessoa que tem assim, ela tem que perceber isso nela. Entende? Aí ele fala, segundo, para percepções a partir das projeções lúcidas, que se trata do processo de experiência fora do corpo. Então, todo mundo acontece isso, né? Todo mundo sai do corpo, mas nem todo mundo como é que tem uma lucidez fora do corpo, né? Ela às vezes está dormindo, está inconsciente, não abriu a visão, então ela não percebe. Mas tem pessoas que têm essa projeção lúcida que ela vê lá as coisas no mundo espiritual. Experiência fora do corpo, né? Que é conhecida experiência fora do corpo. Aí, terceiro, para percepções da consciência extrafísica, que é a personalidade que não possui mais corpo físico, mas se manifesta nas múltiplas dimensões através de outro veículo de manifestação. Então, essa pessoa, ela tem a visão de consciências extrafísicas, entende? Mesmo ela no corpo, ela consegue ver consciências, né? Espírito que, que não possui mais corpo. Então, quem não possui mais corpo é quem não tem, é um espírito. Então, a pessoa consegue ver, entende? Interagir com essas consciências, mas que se manifesta nas múltiplas dimensões através de outros veículos de manifestações. Entende? A nossa consciência também ele pode ver aqui no corpo e pode também sair do corpo e ver, ir para diversas dimensões, ver várias outras consciências, interagir com várias outras consciências. Entende? Ele tem essa percepção. Quem é que tem? A consciência dele. Entende agora o que é o parapsiquismo, pessoal? Entende agora? Você entende? Aí o que é que ele fala mais aqui sobre esse parapsiquismo? Ele fala, todos nós podemos desenvolver o parapsiquismo, independente de religião, crença ou de dogma. Porque assim como a respiração faz parte da nossa fisiologia humana, assim essa habilidade faz parte da nossa parafisiologia, da nossa consciência. Entende? Então, ele fala parafisiologia é a nossa consciência. Ele aí fala, por isso a vivência do fenômeno parapsíquico é universal e todas as consciências, a todas as consciências. Então, é um fenômeno, pessoal, que é universal. Todo mundo tem uma consciência que está percebendo
coisa extrafísica, que está percebendo coisas espirituais, pessoal. Agora, por que, que as pessoas não contam isso? Tem muitas pessoas aí que a consciência dela está passando por isso, está percebendo, mas ela não conta, porque vai dizer que ela está louca, entende? Muitas pessoas aconteceram EQM com ela, ela não fala. Você não viu a... Eu contei aqui da mulher que eu vi EQM, que ela ficou 30 anos guardando a EQM que ela teve, porque ela teve na EQM, né? Aí, o primeiro aonde acontece isso é no hospital, né, pessoal? Tem muitas agora gente aí no hospital, tendo as operações que está acontecendo EQM, e ela volta e ela comenta lá com os médicos, com as enfermeiras, essas pessoas dizem para ela não contarem isso, porque senão ela vai ser tida como louca. Então, é o primeiro balde de água fria que a pessoa recebe ali, de não acreditar que aquilo que a pessoa viveu lá é uma realidade. Entende? Eles não querem trazer isso como realidade, como faz parte da experiência, da consciência humana, né? Eles não querem trazer isso. Então, foi isso que aconteceu com a mulher, quando ela teve a experiência. Ela voltou, ela contou para o médico, contou para a enfermeira, aí aconselhou ela, disse, não conte, isso aí você vai ter tido como louca, isso só foi um sonho, isso não aconteceu nada, entende? Mas a mulher percebeu que aquilo que aconteceu era verdade. Por quê? Por que, que ela sabe que é verdade? Porque a consciência dela lá estava vívida, estava lúcida, entende? Aí é por isso que ela não esquece. Ela passou 30 anos e não esqueceu. Por que, que ela não esqueceu? Porque às vezes quando a gente às vezes sai do corpo e às vezes a gente está meio dormindo, né? Meio lúcido, meio dormindo lá no mundo espiritual, a gente vê aquilo como um sonho, né? Interpreta como um sonho. A gente não lembra assim de alguma coisa, eu não lembro mais. Entende por quê? Porque a consciência lá não está totalmente lúcida, né? Mas a mulher que teve EQM, ela estava totalmente lúcida. Então, ela sabe o que aconteceu, aquilo era verdade para ela. É verdade para quem? Para a consciência dela. Mas quando ela voltou, a consciência dela voltou para o corpo aqui físico, nessa realidade, e contou para os médicos e a enfermeira, ela recebeu logo essa notícia de balde de água fria. Entende? Porque isso aconteceu há muito tempo, pessoal. Hoje em dia está mais acessível, mas ainda existe isso. Ainda existe essa resistência dessas experiências que se não for uma experiência aqui no mundo físico, aí para as pessoas não existe. Entende, pessoal? Então, ainda há uma resistência, mas é pouco. Naquele tempo que a mulher aconteceu, né, 30 anos atrás, né, era impossível falar sobre essas coisas. Era impossível. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Por isso, a vivência do fenômeno parapsíquico é universal em toda a consciência. Em toda a consciência. Sendo intrínseco a cada um. Então, é cada uma da consciência que experimenta a realidade extrafísica, a realidade, outra realidade mais sutil. Porque faz parte da consciência. A consciência sabe disso. Mas quando a gente está aqui, pelas informações que a gente não está buscando, que muitos esconderam, hoje em dia está até aí agora. Eles, para ganhar dinheiro, estão fazendo curso de projeção, ensinando essas coisas aí. Hoje eles estão pegando essas informações que estão usando para arrecadar dinheiro, né? Para
tirar dinheiro das pessoas. Quem está interessado, aí vai fazer um curso de projeção astral. Pessoal, fazer curso de projeção para quê, pessoal? É o quê? É só para pegar informação técnica. Mas você já faz a projeção. Agora só é que você não está lúcido. Mas quando você ir estudando, vai abrir a visão espiritual. Entende? Mas essas pessoas, às vezes, esconderam essas informações para depois fazer isso aí, ó. Tirarem dinheiro de pessoas. Sabe? Porque essas informações eram para passar para as pessoas. Entende? E aí, isso é passado como uma coisa. Ai, a pessoa acha que é melhor do que a outra pessoa porque faz isso, a outra pessoa. Eu sou o cara que saio do corpo, eu vou não sei onde. É parecendo que é uma coisa de outro mundo, é uma coisa natural de todas as pessoas. Entende? Eles estão passando essa visão para as pessoas agora, principalmente nesses cursos aí, né? De projeção astral. Então, eles estão passando isso como uma coisa, totalmente, você não pode fazer isso. Até o que era para ensinar sobre isso, que é o espiritismo, eles sabem o que as pessoas têm de desdobramento, mas eles não ensinam isso. Não, não faça isso. É só para gente aqui, é só para quem tem a capacidade. Não é isso. Entende? Faz o maior mistério e a pessoa está tendo a projeção, mas está tendo não lúcido. Entende, pessoal? Entende como essas pessoas fizeram isso aí? Entende? Aí ele fala, mas no entanto, para algumas pessoas, a experiência parapsíquica pode acabar passando batido por falta de atenção. Então, uma experiência dessa pode passar batido porque a pessoa não tem informação e ela não sabe o que aconteceu. A consciência dela experimentou aquilo, uma saída do corpo, ou abriu uma visão. Foi sempre que o meu genro aqui, que namora com a minha filha, né? Ele abriu a visão espiritual, ele viu o espírito aqui, dentro de casa. Ele viu o mundo espiritual. Ele não sabia o que era dizer. Ele ficou com medo, dizendo, o que é isso que está acontecendo, que não sei o quê. Eu digo, é normal, o seu espírito teve uma saída do corpo, viu o espírito. Isso é coisa normal. Entende? Mas as pessoas estão ainda, porque não tem informação. Então, às vezes, a experiência acontece, né? E acaba passando abatido. Por que acaba passando abatido? Por falta de atenção e de conhecimento sobre essas coisas. Entende? Aí ele fala, e por pensar que o fenômeno parapsíquico são coisas da imaginação da cabeça. Então, muitas pessoas têm esse pensamento aqui, ó, pessoal. Quando acontece isso com a consciência dela, ela pensa que o quê? Foi coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, entende? Porque ela não tem informação. As pessoas que têm informação são restritas, estão escondidas. Isso não é um conhecimento que é passado assim universalmente. E essas pessoas sabem que esses fenômenos, né? Não é fenômeno, é coisa natural, é uma coisa universal. Todo mundo está acontecendo isso com todo mundo. Mas só que a informação não foi passada. Por que não foi passada essa informação? Você entender agora a Matrix, como fez para esconder as coisas, pessoal? Para que você não soubesse dessas habilidades, que você é uma consciência, que você tem várias dimensões que a sua consciência vai, para que você não saiba disso. Para que você só pense que é esse corpo, que você só tem essa vida. Então, ele aí pode, a Matrix pode manipular você, entende? Então, se você está com uma consciência assim,
baixa, ele pode controlar vocês. É por isso que eles não querem passar. Porque uma pessoa que começa a saber disso, se você não controla ela. Entende? Mas para ele controlar a população, já há muito tempo ele vem controlando a população, eles não passaram essas informações. Sabe? Que a nossa consciência está aqui usando esse corpo e a nossa consciência pode usar vários corpos que a gente tem espiritual. Entende? Não passar essa informação. Entende, pessoal? Aí muitas pessoas pensam o quê? Que esse fenômeno parapsíquico são coisas da imaginação da cabeça dela. Ah, isso é coisa eu tive um sonho, eu tive... Entende? Ela vai falar isso. Aí o que é que ele fala mais? Assim porque a sua consciência ainda não teve uma experiência com mínimo detalhe de percepção de uma projeção lúcida. Então ele fala também porque não teve ainda esse despertar que sua consciência teve uma projeção lúcida, né? Entende? Como eu já experimentei isso. Uma projeção lúcida que é natural que aconteça é quando uma pessoa sai do corpo, né? Ela vê o corpo dela lá na cama e ainda vê o corpo dela espiritual. Eu vi o meu corpo espiritual, pessoal, parecendo aquelas nuvens, sabe aquelas neblina nuvem? Eu vi e ele tinha umas luzes assim, energético, sabe? Era todo iluminado essa nuvem. Então, meu corpo espiritual era assim, era tipo uma nuvem, pessoal. É por isso que o apóstolo Paulo escreve lá: estamos arrodeados de tão a grande nuvem de testemunha, pessoal. Então, ele está falando que a gente está arrodeado por esses espíritos. Tem espírito. Então, porque ele sabe que o corpo espiritual é tipo uma neblina, tipo uma nuvem. Eu provei isso. Por que eu sei disso? Porque eu tive a experiência fora do corpo. Eu saí, quando eu saí, eu levantei para mijar, né? Mas só que quem levantou foi o meu corpo espiritual para ir mijar. E o corpo ficou lá deitado na cara. Quando eu me virei, tô vendo o corpo lá. E quando eu tô vendo o meu braço todo assim, iluminado, uma neblina, né? O meu pé. Nossa, pessoal, eu disse, eu tô morto. Eu não tinha conhecimento sobre isso. Quando eu vi isso, pronto, eu tô morto. Eu tomei um susto, né? Aí quando você toma susto, você volta pro corpo. Aí eu voltei e o coração batendo e tal. Então, foi a minha experiência. Mas é coisa normal. Mas eu não sabia, porque eu não tinha essa informação, né? Porque eu venho de um grupo evangélico tal que não falava sobre isso, né? Por mais que tenha na Bíblia que o apóstolo Paulo teve projeção, João também teve projeção, sabe? Muitos discípulos teve essa experiência fora do corpo. Não é falado isso nesse ambiente. É outras coisas que eles estão falando. Entende? Então, eu não tinha informação. Mas isso aconteceu, foi que me abriu um despertar na minha consciência. Depois aí eu comecei a ter outras experiências, né? Aí eu fui percebendo que isso era uma coisa natural que a gente... Foi por isso que eu comecei a estudar essas coisas espirituais. Né, pessoal? Aí ele fala, não teve uma experiência detalhada de percepções da projeção lúcida, né? Isto não significa que ela não possua parapsiquismo e que precisa de tempo e esforço para desenvolver uma projetabilidade. Então, ele está dizendo o quê? Que essa pessoa, se ela não acontece isso, o que aconteceu comigo,
não significa que ela não tenha. Ela tem, mas ela tem que se dedicar, fazer um esforço, estudar sobre isso, ler sobre esse assunto, sabe? Como é que se diz? Ter uma intimidade com a espiritualidade, o qual vai desenvolver essa projetabilidade nela. Porque ela já sai. Então, ela já vai sair vendo. Ela vai sair com a visão espiritual, como eu saí do corpo com a visão espiritual. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece. Aí ele fala, assim, vemos que a parapsiquismo pode ser aprimorado de modo racional, livre, de qualquer conotação religiosa ou iniciação mística. Seu desenvolvimento lúcido possibilita a compreensão integral do que é a consciência. Então, pessoal, quando você tem uma experiência dessa, né? Esse parapsiquismo, ele não depende de se você está em uma religiosidade ou em uma coisa mítica. Não interessa. Isso é uma coisa da nossa consciência mesmo. A nossa consciência já tem essa habilidade. Então, é isso que acontece, pessoal. As pessoas têm a habilidade dela, da consciência, e vai para o grupo religioso colocar essas habilidades. Entende? Por que a Matrix criou as religiosidades? Porque ele sabia que você tem esses parapsiquismos, você tem essa habilidade. Então, é por isso que quem está no grupo religioso lá, eles não falam e a pessoa que tem, eles querem bloquear aquilo. Ele não quer que a pessoa aquilo, entende? Ele coloca medo na pessoa para a pessoa bloquear mesmo, para não ter a consciência dela não ter essa experiência. Porque se você não tem essa experiência, você não vai saber de nada, você vai ter que ser dirigido por eles, pelos grupos religiosos. Entende, pessoal? Entende agora por que a Matrix criou essa religiosidade toda aí? Para impedir você, porque ele já sabia. Ele tinha as informações, ele sabe que você é uma consciência, então vamos esconder isso dele. Vamos dizer que ele é essa pessoa aí que ele está vendo. Porque ele sabe que quando a sua consciência está aqui, esquece. Então ele disse, vamos aproveitar essa inconsciência, a inconsciência dele e falar isso para ele. Esconder as coisas. Entende? E as pessoas que têm medo, foi colocado medo na religiosidade sobre a experiência que ela teve, é porque quando ela teve a experiência, ela foi contar isso para o padre, para o pastor, para o reverendo, sabe? Foi contar e falou, não faça isso, é coisa do diabo, não. Isso não é coisa de Deus que aconteça isso. Não faça isso. Ore a Deus, peça que isso não aconteça mais. Eu aposto que tem pessoas aqui que estão ouvindo meu vídeo que aconteceu isso com ela. Não faça isso, pelo amor de Deus. Aí a pessoa com medo de que viu alguma coisa no mundo espiritual, né? Ela aí fecha aquilo. Ela não quer habilidade. Mas tem pessoas que é tão sensível, a habilidade está tão latente que ela não consegue esconder. Mesmo assim, ela continua tendo a experiência. Você entende a maldade que a Matrix fez criando esses grupos religiosos para fazer isso com as pessoas? E tem grupo que era para falar sobre isso, o espiritismo, né? Eles sabem disso, mas eles também não falam. Eles também não falam e escondem também. Né? Não, é só para grupo, é nosso grupo fechado. Não, isso é para pessoa, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, isso é uma coisa que está acontecendo com todo mundo.
Todo mundo tem essa habilidade. Você não vê que ele dizer que é universal? Entende a maldade dessas pessoas. É por isso que eu estou falando. Enquanto você ficar nos grupos religiosos, eles não vão querer abrir seus olhos para isso. Eles não vão dizer que isso é coisa do diabo, vão dizer que isso é coisa, não é de Deus, entende? Vai colocar medo em você. Cuidado, você não vai voltar mais para o corpo, entende? Vai falar, vamos fazer um bocado de coisa para que você não, sua consciência não tenha essa experiência. Porque se você tem essa experiência, você vai perceber, não, a gente não é só o corpo. Eu tenho experiência, eu vou para mundos assim, eu sei disso. Entende? Tem premonições do que vai acontecer futuramente. Entende? Olha aí os médios aí. Foi por isso que eu vi uma lourinha aí na rede social, né? Que ela, ela falou do que ia acontecer lá no Rio Grande do Sul, né? E muitas pessoas não levaram, não deram crédito. Ela é uma médium aí, né? É uma lourinha aí. Eu me esqueci até o nome dela. O nome dela é difícil. Aí ela falou isso. E aconteceu mesmo. Olha o que aconteceu aí. Aí teve um cidadão falou com ela, não fale mais isso não. Não traga mais coisa que a gente já está sofrendo. E ela já deu outra premonição aí que ela teve, que diz que também vai acontecer no Rio de Janeiro. Diz que vai ter uma onda que vai inundar tudo ali no Rio de Janeiro, né? Ela tava falando e as pessoas, e por isso que o cara tava falando, não fale mais isso não, que a gente tá sofrendo, já que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, falando para ela não dizer mais. Mas se é uma coisa que a mulher viu, que ela tem essas premonições, a consciência dela tem essa habilidade. Ela não vai avisar as pessoas, ela está avisando, entende? Agora as pessoas não querem dar crédito a isso. Fala até que ela é louca, fala que, sabe, não quer dar crédito. Mas agora, o que ela falou aconteceu, aí começa a dar um susto nas pessoas. As pessoas têm que estar atentas para isso, pessoal. Então, é o quê? A consciência dela deve ter viajado para o futuro, né? A consciência dela tem habilidade e ela deve ter visto isso lá. Quem viu? A consciência dela. Aí quando ela voltou, ela disse isso vai acontecer. Vai acontecer. Então, é uma coisa do futuro. Né? Ela está avisando e as pessoas não querem dar crédito, porque querem tirar essas pessoas como loucas. É isso que acontece, pessoal. Entende? Mas aí, ó, ela avisou lá do Rio Grande do Sul, ninguém deu crédito. Ah, agora aí. Entende? E agora? Aí o cara tava falando com ela, não fale mais isso, tem muitas pessoas já sofrendo, tal, não sei o quê. Não fale, ela tá avisando para que não, para que as pessoas se protejam. Entende? Aí não quer que fale, porque agora ele sentiu que tinha verdade no que ela estava falando, entende? Tava tirando ela como louca, né? Como a lourinha tá tirando. Agora as pessoas viram, né? Então, aí o que é que ele fala mais assim? E também ele fala. Ele fala aqui mais. Desenvolvimento lúcido possibilita a compreensão integral do que é a consciência. Então, isso vai possibilitar que você saiba que você é a consciência, não é esse corpo. Você só está usando esse corpo aqui nessa realidade. A sua consciência também usa outros corpos em outras realidades. Você vai saber disso. Aí ele fala, e também permite uma melhor compreensão do paradigma consciencial. Ele fala, assim, a vivência parapsíquica pode ocorrer em nosso dia a dia, como a intuição e este fenômeno que
trata-se da percepção instantânea da entrada súbita do pensamento, ideia, verdade ou fato, sem intervenção de qualquer processo racional. Então, ele fala que isso acontece no nosso dia a dia. O que é que acontece no nosso dia a dia? Todas as pessoas têm intuição. Todas as pessoas sentem uma coisa. Não, eu senti uma coisa assim que eu tenho que fazer. Ela tem uma... Da onde vem isso? Vem dessa parapsiquismo da consciência dela. Entende? Que o que ele fala que é o que a intuição é um fenômeno, né, que percebe instantaneamente o pensamento, ideia, verdade ou fato sem a intervenção de qualquer processo racional. Então não veio da racionalidade dela. Entende, pessoal? É o que eu falei lá no vídeo do caminho do meio. Então, aquele que é espiritualista, aquele que está andando no caminho do meio, eles têm que andar nessa intuição. Porque essa intuição vem da onde, pessoal? Vem desse guia, que é a espiritualidade, o Espírito Santo, que é a centelha divina, que é o eu superior. Então, essa intuição vem dessa habilidade lá, que é a consciência da espiritualidade, da conexão, entende? E a gente tem que seguir essa intuição. Foi até o que eu estava falando com a irmã ontem, né? Que ela teve uma projeção, o qual nessa projeção ela tinha ela viu um ser do lado esquerdo, um do lado direito e um no meio, né? Eu esqueci até a cor. Ela disse que um era verde, outro era azul e outro era prata, né? Eu acho que era essa cor. E o prata estava no meio. E aí ela estava lá, e ela sentiu a presença do mentor dela que estava do lado. E aí ela falou, eu tenho que escolher? Para qual eu tenho que escolher? Então, ela estava sendo treinada isso ali, a intuição dela. Então ela escolheu o caminho do meio. E eu falei, você escolheu certo. Ele disse, é por isso que o mentor estava treinando você para que treinasse a sua intuição. Está falando para você, confie na sua intuição. Confie no que a sua intuição está dirigindo você. Não vá porque as pessoas estão dizendo aqui. Entende? Confie nessa intuição, porque esse é o caminho do meio. Quando a pessoa anda no caminho do meio, ela está sendo guiada, então ela está ouvindo a intuição do Espírito Santo, né, da centelha divina dela, ela está sendo guiada ali. Então, andar no caminho do meio é deixar ser guiado pelo Espírito Santo e pela centelha divina. Entende agora? É isso. Então, aí ele fala, outro fenômeno que acontece é o processo da precognição, que é a aquisição de pensamento parapsíquico, né? De informações sobre possível acontecimento futuro. Então, é o que ele fala que são as premonições, né? É o que a Lourinha lá, que está aí nas redes sociais, né? A Lourinha fala que ela viu coisas que futuramente vai acontecer. Então, ele está dizendo que é esse fenômeno, é pré-cognição, que a gente tem, é um fenômeno que acontece. Isso acontece com todo mundo, pessoal. Todo mundo percebe algo vai acontecer. Todo mundo percebe, mas uns têm mais, isso mais sensível, mais forte, como a Lourinha mesmo, a Lourinha que fala que vai acontecer no futuro, a consciência dela, ela tem mais sensibilidade, então ela tem mais percepção. Não significa que ela é especial do que as outras pessoas, entende? Ela só tem essa habilidade, porque é uma permissão da espiritualidade. Para o quê? Trazer aviso sobre essas coisas que vai acontecer, entende? Então, ele fala que é o quê? Essas informações de possível acontecimento futuro. Então, sua consciência vai lá
né? Porque sua consciência pode ir lá no mundo espiritual, vai no futuro, no presente e no passado. Sua consciência pode fazer isso. Vai lá e vê esses acontecimentos, né? E aí, quando você volta, você traz essas informações. Aí ele fala, assim, outro conceito que é vinculado ao é o animismo, que é uma capacidade da consciência produzir vivência parafenomenais a partir da própria vontade e intenção, né? É o que ele fala. O animismo é essa capacidade, pessoal. Então, o parapsiquismo é uma coisa animismo. É um animismo. Entende? Ele fala, já o mediunismo, então já a mediunidade, né? Ele fala, a consciência é capaz de realizar a comunicação entre as consciências extrafísicas, que possui corpo físico, e a consciência extrafísica, que não possui corpo físico. Então, ele diz essa comunicação que é trazido lá da consciência, né, do espírito que não tem corpo físico, é trazido informação através do espírito para os que estão, o que tem corpo físico, a consciência, que é a gente aqui, que tem corpo físico. Entende? Então, isso é mediunidade, é diferente de mediunidade, o animismo. Aí ele fala, o animismo que busca perceber o fenômeno por vontade própria. Então, ele fala que o animismo procura buscar e perceber esses fenômenos por vontade própria, pela consciência, por despertar da consciência dela. Ela não vai depender de que algum espírito venha lá trazer informação. Ah, é isso que está acontecendo. Ah, não sei o que. Tá. Entende? Por quê? Ele vai falar aqui, ó. Por quê? Ele fala que no mediunismo, esta consciência realiza a comunicação de forma passiva para a consciência sem corpo físico, sem conhecer as suas reais intenções e vontade. Então, o médium, ele recebe o espírito ali e fica passivo. Então, quem traz a informação é o espírito lá, mas você não sabe qual é o espírito que está trazendo. Entende porque é um perigo nessa mediunidade fazer isso? Porque você tem que provar para ver o que é que aquele espírito está trazendo, se é um espírito evoluído ou um espírito de baixa vibração. É o que acontece aí no meio do espiritismo. Eles não fazem essa separação. Então, todo espírito lá que se manifesta lá, ele está trazendo a informação lá. E aí, a vez não quer ser questionado ainda, né? Porque que espírito é esse aí? O que é que ele está querendo trazer com isso aí? Será que isso é verdade? É espírito de baixa vibração mesmo, vem trazer o engano. Aí usa lá a passividade do médium, né? Usa lá a passividade e começa a passar informação para as pessoas. Entende? E às vezes até espírito de baixa vibração, que vai passar aquelas informação que não é de uma dimensão mais superior. Entende? O que é que vai acontecer ali? Entende? Eles não estão fazendo esse filtro no espiritismo. É isso que eu tenho contra lá o grupo espiritismo. Entende? Porque eles não fazem isso, essa separação dessas coisas. Entende? A pessoa recebe quem está ali na reunião ali, recebe, aparece um espírito lá de baixa, recebe aquela vibração, entende? Baixa mais a vibração da pessoa. Então, não é confiável. Aí ele fala, assim a mediunidade é uma forma de comunicação de não muito confiável. Então, aqui, ó, por isso que ele fala, não é muito confiável, porque você não conhece o espírito que está ali. A não ser se a consciência
seja evoluída. Então, a não ser se a consciência seja evoluída, uma consciência use você, né? Que às vezes aconteceu aqui no meu vídeo, pessoal. E a irmã que ela tem essa mediunidade, ela percebeu que não era eu mais sendo usado, era o espírito aí, o meu mentor, né? O espírito evoluído. Mas que ele estava falando de quê? Da palavra de Deus. Não foi no momento que eu estava falando os versículos da Bíblia. Eu recebi essa ajuda, essa ajuda aí, entende? Então, se ele fala assim, se for evoluída, é um bom proveito, né? Por isso é importante do parapsiquismo é ter lucidez. Então, por isso que o parapsiquismo é importante, porque você está com lucidez. Você está vendo, está ouvindo as coisas no mundo espiritual, né? Você está lá raciocinando sobre o fenômeno que vivencia. Então, você está lá lúcido, está pensando, você vai ver aqui, que espírito é esse? Esse espírito é evoluído, veio trazer coisas boas ou veio fazer coisa má? Você está lá, a sua consciência está ativa, está lúcida. Não é como o médium, ele está, a consciência dele está no corpo, não sai do corpo, então ele está passivo e a consciência e a outra consciência, se for um espírito evoluído, tudo bem, vai dar energia a ele, né? Como aconteceu comigo, eu tive energia. Mas se for um espírito de baixa vibração, vai sugar a energia dele e ainda vai sugar a energia das outras pessoas. Entende o perigo dessas reuniões que o espiritismo faz? É isso que eu tenho um pé atrás aí. É isso que eu tenho um pé atrás, né? Os evangélicos também fazem as mediunidades, como faz aquelas manifestações, as pessoas ficam rodando também. Aquilo ali é também a você não sabe que espírito está ali. Eles vão dizer que é o espírito do seu, mas vai estar espírito ali de engano. Como já aconteceu com muitas igrejas evangélicas aí, teve espírito de engano. Entende? Então tem que tomar cuidado com isso. Você entende? A gente tem que trabalhar o quê? A nossa consciência para que a nossa consciência veja, ouça. E mesmo assim, quando você vê lá, opa, um espirro aqui, pessoal. Entende? Mesmo quando a sua consciência vê lá sair no mundo espiritual, você tem que questionar que espírito é esse aí? Será que você tem que agir como a irmã foi colocada lá, as três pessoas lá para ela escolher. Entende? O que é que ela tem que ser dirigida? Ela tem que ser dirigida pela intuição, pelo caminho do meio. Então, ela tem que seguir a intuição. Então, a gente tem que seguir a intuição aqui nessa realidade e lá no mundo espiritual, pessoal. Porque lá tem espírito de engano que pode se plasmar como algum, dizer que é um anjo bonito, dizer que é um ser que veio da luz, que não sei o quê, mas é um ser que vai lhe enganar você. Entende? Porque tem vários tipos de consciência, pessoal. Existe nessa realidade tanto física como espiritual. São consciências que estão agindo ao nosso favor, ao bem, e tem outras consciências que estão agindo mal. Entende? Essa é a confusão também de que eu até falei para a irmã, né? Eu digo, irmã, a gente fala da espiritualidade evoluída, de dimensões acima, mas tem aí falando, dizendo que é espiritualista, mas estão conectados com consciência de baixa vibração, consciência que não estão ajudando, não estão junto com a espiritualidade evoluída para o nosso bem. Entende? Você vai perceber. Eu dei dica lá, foi o que aconteceu com João. João, quando ia adorar o anjo lá, né? Na hora que ele mostrou como é que se diz?
as coisas a ele no mundo espiritual, ele prostrou para adorar o anjo. O que é que o anjo falou? Não faça tal coisa, porque eu sou conservo seu, sou seu irmão, como dos seus outros irmãos também. Estou servindo a Deus, adora a Deus. Então, a diferença que você vai notar para uma espiritualidade evoluída, para uma espiritualidade de baixa vibração, é quando esses espíritos colocam essas pessoas para ter adoração a esses espíritos. Se você vê todos esses daí adorando não sei quem, buscando, dizendo que o espírito, eles não estão buscando uma espiritualidade evoluída. Eles estão se conectando com o espírito de baixa vibração. E que estão enganando ele, estão dizendo que é do bem, que vai fazer não sei o quê, que está enganando ele. Entende? Então, é por isso que você tem que seguir a sua intuição, porque existe essa variável tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual. Então você tem que seguir a sua intuição. Não tenha medo. Se você está conectado com a espiritualidade evoluída, você é de Deus, você vai perceber isso. Entende? Não tenha medo. Ele vai mostrar as coisas evoluídas. Entende? Agora, será que tem esse parapsiquismo na Bíblia? Fala sobre essas coisas de saída do corpo, de visão espiritual, dessas coisas? Será que a Bíblia fala, pessoal? É claro que fala. João mesmo lá viu, né? O apóstolo Paulo também viu coisas que não pôde contar, coisas inefáveis. Entende, pessoal? Então a Bíblia já fala, mas eu trouxe uns versículos aqui para a gente também pensar sobre ele. João, vamos responder lá a pergunta, né, pessoal? Qual foi a pergunta que eu coloquei lá? Por que temos que desenvolver essa habilidade? Por que, pessoal? Porque ela vai nos dar ela vai dar como é? É importante para nos dar lucidez para saber sobre o fenômeno da nossa vivência. Então ela vai dar consciência que a gente é uma consciência, que a gente não está usando esse corpo, pode usar outra dimensão. Então ela vai dar uma lucidez muito grande se a gente, como é que se diz, desenvolver essas habilidades. É a habilidade que está na nossa consciência. Porque é natural, pessoal. Já era para a gente estar desenvolvido isso. O mundo, se o mundo tivesse desenvolvido isso, estaria fora da Matrix. Mas por que a Matrix não permitiu? Porque para controlar a maioria. Então, são poucos que estão libertos dessa Matrix. São poucos. Entende? É por isso que ele não quer que passe essa informação, né? Talvez até fique retado aí comigo aí, que eu estou passando isso aqui para vocês, hein? Aí, João, vamos ler na Bíblia, João 1, versículo 48. Disse Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então, pessoal, você viu que Cristo tinha uma visão além, né, daqui do mundo físico. Então, Cristo tinha essa parapsiquismo. Ele tinha essas habilidades. E ele usou várias dessas habilidades quando ele esteve aqui, né? Aqui nessa realidade. Ele transitava entre a realidade, como é que se diz? Física aqui, como na realidade espiritual. É tanto que ele falou assim, eu falei isso, falou para Natanael creu logo, ai Senhor, você é o santo. Ele disse, você creu só porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira? Ele disse, coisas maiores você verão.
anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, os anjos estavam ali ao lado de Cristo, entende? Aconteceu várias coisas parapsíquicas, como a transfiguração lá que aconteceu no monte lá, ele se transfigurou, apareceu Moisés lá do lado dele com, né? Apareceu lá. Então, houve muitas coisas parapsíquicas que Cristo fez que está relatado na Bíblia. Então, Cristo tinha essa habilidade. A habilidade dele era grandíssima. Ele conseguia ler o pensamento, ele conseguia ver o futuro, foi tanto que ele sabe o que vai acontecer no futuro. Ele disse, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Ele já sabia que ele ia morrer na cruz. O Filho do Homem precisa padecer primeiro. Entende? Então ele já sabia tudo. Então, porque ele tinha essa habilidade, né? Mas a habilidade de Cristo é grandíssima, né? Então, mas nós também temos essa habilidade, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais aqui? 2 Coríntios 1, versículo 12, né? Porque está falando da nossa consciência, né? Ele fala, porque a nossa glória é esta. Então, o apóstolo Paulo fala, ó, a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então, pessoal, ele está dizendo aqui que a nossa consciência, a glória é esta. Então, por que a glória é esta? É para a nossa consciência, o testemunho da nossa consciência. Entende? De que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal. Então, essas coisas não é sabedoria carnal, pessoal. É por isso que ninguém vai entender. Se a sua consciência perceber coisa no mundo espiritual, ninguém vai entender você. É uma sabedoria carnal? Não é. Não é porque você não tem como provar. É muito difícil provar, sabe? Só aquele que teve a experiência que vai entender você, entende? Ele fala, mas na graça de Deus temos vivido no mundo. Então, ele disse, na graça de Deus, a nossa consciência está vivendo no mundo. Ele fala, e a maiormente convosco. Então, a minha consciência está vivendo convosco, entende? É o que ele fala. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Jó 38, versículo 36. Quem dá intuição ao coração e instinto à mente. Então, a intuição como é que se diz? Que a gente tem que seguir está no coração, na alma, né? E é um instinto à mente. Então, está instintivo a trabalhar na mente. Então, essa intuição vem. Então, vem como uma coisa na sua mente, a intuição. Não, eu senti essa intuição. Por quê? É uma coisa da intuição. Por isso que eu falei para a irmã, a gente tem que seguir essa intuição. Porque essa intuição é a conexão com a espiritualidade, com o caminho do meio. Entende? Não se preocupe. Por mais que tenha espiritualistas que estão conectados com seres de baixa vibração, né? Com seres que estão enganando essas pessoas, que não vai trazer bem nenhum para as pessoas, tem a espiritualidade. Se você está conectado com o Espírito Santo, a centelha de
vai guiar você por essa verdade, entende? Essa intuição vai guiar você. Aí ele fala assim, 1 Coríntios 2, versículo 14 até o 16. Quem tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O quê? Que é essa intuição. Você entende agora, pessoal? Você entende agora? É essa que ele vai dirigir você. Então você tem que ser deixado dirigir por Cristo, para essa intuição que vem. Então, essa intuição não vem assim à toa, porque ela vem do Espírito, né? O Espírito de Deus. Ele fala que quem não tem o Espírito, então, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Aí é por isso que ela não aceita essas coisas. É um absurdo. Aí ele fala, pois lhes são loucura. Aí fala que é loucura. Não faz, isso é loucura. Como é? Ele fala, e não é capaz de entendê-la, pois elas são só discernidas espiritualmente. Então essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente pela sua consciência. Entende? Então eu falo de coisa que é absurda, mas quem é espiritual, ele consegue entender. Quem não é espiritual, ele diz, que coisa, isso é coisa de louco, isso é um absurdo. Sai logo do meu canal. Entende? Porque ele não tem o espírito ainda, não tem a conexão ainda para entender essas coisas. Entende? Precisa ter a conexão, entende? Porque ele fala, mas quem é espiritual, então, quem já está com a conexão, discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Então, ninguém entende ele. Esse cara é estranho, essa pessoa é... Nossa, entende? Então, a maioria das pessoas que tem esse dom para a psique, essas coisas, eles ficaram com medo de falar isso, porque ia dizer que ele era louco, sabe? É estranho, sabe? Ninguém não entende ele. Foi por isso que tem muita gente que se submeteu à religião aí, dominante, né? Tanto a católica como a evangélica, né? As igrejas dominantes aí, isso. E o qual fez o quê? Fez você criar medo para você bloquear essas habilidades. Foi isso que ele fez com a religião. Aí ele fala no 16, quem conhece a mente? Quem conhece a mente do Senhor? Né? O apóstolo Paulo pergunta, para que possa instruir. Você pode instruir a mente do Senhor? Mas ele fala, nós temos a mente de Cristo. Então, temos essa mente, essa direção, essa intuição que estão guiando, essa conexão. É o qual a gente tem que ser guiado por essa intuição. Não se preocupe, por mais que tenha coisas aí, erro, coisa, o espírito, a espiritualidade vai guiar você. Se você está na conexão, né? Com a espiritualidade evoluída, a espiritualidade de vibração alta, né? Se você está conectado a uma vibração baixa, você já percebeu aqueles que estão na espiritualidade baixa, né, pessoal? É quem estão buscando, adorando. Tanto o homem como adorando seres espirituais.
e até alienígena, pessoal. Tem grupos aí que estão adorando alienígena. Sabia disso? Como é que pode, pessoal? Ai, ser evoluído. Ai. Entende? Não é para fazer isso. O que é que o anjo falou lá? Que é um ser evoluído, né? Um ser de dimensões superiores. Disse, adore a Deus. Como é que você adora a Deus? Em espírito e em verdade. É com essa conexão. Entende? No, todo espírito que se plasmar aí e dizer, eu sou o anjo Metatron, eu sou o anjo de não sei o quê, e pedindo a adoração a você, dizendo para você fazer isso, e você vai, você entrou no engano, você não tem conhecimento da verdade. Você está sem o espírito, sem a intuição da verdade, né? Preciso fazer igual a irmã lá, ter a projeção para saber qual é o caminho do meio, qual é o caminho da intuição dela. Quem está conectado, ela vai escolher o caminho do meio. Ela tem equilíbrio, ela não vai errar. Entende, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui não foi fácil, porque esses assuntos, eu sei que ainda, por mais que já tenha muita gente falando aí sobre esses assuntos, né, de espiritualidade, por mais que tenha gente falando, ainda é um tabu, ainda de forma geral, ainda não é falado isso, né? Você já vê alguém isso no bar conversando? Eu tive uma saída do corpo, né? E não, eu tive uma intuição que vai acontecer. Você não vê ninguém falando isso, né? Porque não foi colocado isso nessa realidade como uma coisa natural, né? Mas era para ser uma coisa natural, entende? Foi tirado isso da humanidade, foi tirado isso das pessoas. Quem foi que tirou? A Matrix aí criou a Matrix religiosa já para impedir essas manifestações da sua consciência em outra realidade. Então, você só manifesta aqui nessa realidade. É por isso que você só pensa que você só é esse corpo, você só tem essa vida. Por isso que muita gente ainda tem medo da morte. É por isso que muita gente ainda é um pavor danado de morrer. Entende? Por causa disso. Porque não quer que você saiba disso, porque a humanidade já era para ter perdido o medo da morte, né? Já era para ter perdido o medo da morte. Mas por quê? Porque esconderam esse tipo de informação e não desenvolveram essa capacidade que tem na consciência das pessoas. Porque quando a consciência dela experimentando, ela vai tomando consciência de que é natural, é normal, entende? Então, uma pessoa que sai do corpo, tem um EQM, ela já perdeu o contato. Não, morrer não é morrer, não. A gente só vai deixar esse corpo, a gente vai continuar. Entende? Ela vai ter certeza. Entende? É por isso que fica ainda um drama aí sobre a morte. É por causa disso. Esconderam. As consciências estão tudo ainda baixas aí, estão tudo sem a informação aí. Então, meu vídeo aqui é para ajudar vocês, sabe? A despertar essa consciência e desenvolver essa habilidade da sua consciência, que é o parapsiquismo. Não tenha medo não quando sair do corpo, ver um espírito, sabe? Não tenha não. Porque isso faz parte da nossa realidade. Mas foram trazido isso como uma coisa totalmente fora da nossa realidade. Não, isso faz parte da nossa realidade. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, espero que vocês entendam esse vídeo e agradecer a vocês aí, pessoal. Muito, muito bom a visualização. Continue a estudar. Não pare.
Porque esse é um processo contínuo até a gente sair dessa realidade, tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!